Boa noite a todos que estão aqui esperando pela nossa live. Agradecemos. Dia 29 de agosto, são 7h31, todo mundo engarrafado. Agradecemos a todo mundo. Hoje teremos mais uma palestra super interessante. Dando sequência, a gente está virando um canal de micro de alimentos. A gente está falando de todas as vertentes de micro de alimentos. Teremos hoje dois palestrantes direto de Juiz de Fora, falando com a gente, e um convidado especial, que é o Dr. Renato, farmacêutico, que vai apimentar a nossa conversa aqui sobre o assunto que as doutoras vão falar. Gente, alguns toques, quem quiser, vou lembrar disso no final também, quem quiser o certificado dessa live, é só entrar no Instagram do Micromeio, está escrito aqui, coloca nome e e-mail, e a gente vai mandar semana que vem o certificado para vocês. Ok? Bom, Renato, apresente-se. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Renato, sou farmacêutico, como o Marcos me apresentou. Eu trabalho trabalhei muitos anos na área de diagnóstico, inclusive em indústria de microbiologia, no Biomerier. Hoje não estou mais na área, atuando diretamente, mas sou um profundo admirador do tema microbiologia. Muito obrigado pelo convite, Marcos, e a Janaína, que é a gestora do canal. Lembrando que Janaína está no plantão. Janaína está no plantão, por isso que ela tá no vai trânsito essa hora com perguntas. Uhum. Beleza. Agradeço sempre o convite, muito obrigado. Valeu, Renato. Bom, na próxima 1h e teremos aqui a doutora Cândida e a doutora Cecília falando de certificados microbiológicos de alimentos e de águas. Vou apresentar rapidamente cada uma delas, elas vão depois se apresentar e a gente vai começar a entrar no papo aqui, adentrando a noite. A doutora Cecília Mourão, engenheira de alimentos pela Federal de Viçosa, mestre pela Unicamp, engenheira química, na engenharia química, e atualmente faz a gestão de qualidade no laboratório GTA em Juiz de Fora, da onde elas estão falando aqui agora da gente, tá? Faz análise físico-química e microbiológica de alimentos, bebidas e água. Então, para quem trabalha com tudo isso hoje, é a hora de perguntar. Está livre o tema. O laboratório é certificado pela ISO 17025 e é credenciado pelo MAPA. Ok? E a doutora Cândida me fala se eu vou falar certo. Bozic. Doutora Cândida Bozic, engenheira de alimentos também pela Federal de Viçosa e é engenheira de segurança do trabalho e também trabalha no laboratório GTA, da onde está falando diretamente para a gente agora às 7h30. Doutoras, muito obrigado pelo tempo de vocês em estar aqui com a gente, em apresentar, fazer um trabalho, montar uma apresentação. A gente lembra sempre isso nas palestras da gente. O canal Micromeio não é um canal patrocinado, todos os palestrantes vêm para cá e eles dão o seu tempo de falar com a gente. A divulgação do canal é justamente a intenção de divulgação do canal é divulgar saúde. Então a gente fala de tudo aqui que é referente à saúde e a gente sempre agradece os palestrantes de estar aqui numa terça-feira. Essa hora podia estar engarrafada, elas estão no trabalho ainda, né? Poderiam estar em casa, indo ver novela, mas estão aqui para a gente bater papo de microbiologia na próxima 1h30. Muito obrigado de vocês estarem aqui. Com vocês agora. Quem quer começar a falar alguma coisa? Doutora Cândida, Cecília? Doutora Cecília que é doutora, vai lá. Então, boa noite. Então, como já apresentaram, meu nome é Cecília, eu sou engenheira de alimentos formada pela Universidade Federal de Viçosa. Eu sou mestre e doutora em engenharia química pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente trabalho no setor de qualidade do Laboratório de Gestão e Tecnologia de Alimentos, que está localizado em Juiz de Fora, e a gente presta serviços para empresas no controle de qualidade com as análises microbiológicas e físico-químicas de alimentos e bebidas e águas. Então, o laboratório é acreditado pelo Inmetro, na ISO 17025. A gente é credenciado no Ministério da Agricultura e no Instituto Mineiro de Agropecuária de Minas Gerais e no IDAF, que é o Instituto do Espírito Santo, que faz a fiscalização dos produtos de origem animal. Boa noite, então. Meu nome é Cândida, né? Também engenheira de alimentos. A gente é responsável, né, pelo laboratório. E a Janaína é parceirona nossa também. A gente debate alguns assuntos, faz umas perguntas lá no grupo, participo do grupo Micromeio, né? Gosto muito.
E aí ela propôs a gente apresentar um assunto, esse assunto de interpretação de resultado é sempre um item aqui no laboratório que gera dúvida, sempre a parte técnica, eu quero o resultado com conclusão, e assim, a gente não concorda muito. O Inmetro também não agrada muito, tem que solicitar, porque é para forçar a interpretação mesmo do resultado, como fosse um exame de sangue mesmo. Então, a ideia de trazer esse assunto é justamente esclarecer, né, a parte técnica, a parte de engenharia mesmo, veterinária, técnicos, né, que trabalham na indústria de alimentos, a entender melhor o resultado que ele recebe, né? Eu apanhei muito, eu já fui gerente de produção, e apanhei muito para entender como é que funcionava muitas das dúvidas que a gente está respondendo são dúvidas que a gente tinha, né? Cecília, legal. até pegar o jeito aí, né, Cecília? Uhum. Do seu início, até você entender o regulatório. Isso. Beleza. Ótimo. Vamos começar a apresentação? Vamos. Sim. Só um momento. Pronto. Então, o GTA é um laboratório, né? A gente faz análise de produtos de origem animal, tabela nutricional, alergênicos, água, cromatografia líquida, gasosa, fraudes, né? E a gente atende a indústria de alimentos em geral, mas atendemos produtor, atendemos público particular, né? Certo? Então, a gente vai falar um pouquinho de como interpretar os relatórios, né? A gente trouxe alguns modelos, algumas regras, né, que são dúvidas, né? A gente trouxe bastante dúvida mesmo. Então, a primeira parte é essa questão da importância, né? O técnico manda uma amostra, ele fica assim, que análise que eu vou fazer? Então, é a mesma coisa, vou falar o tempo todo disso. O médico vai, pede para fazer um exame de sangue e pergunta para você, assim, qual exame que você quer fazer? É a mesma coisa, né? Então, assim, o técnico, quando vem mandar uma amostra para fazer um controle, ele tem que ter um resultado, as métricas do processo produtivo dele, né? E aí fala assim, eu preciso da declaração de conformidade, o textinho lá embaixo, essa amostra está dentro dos padrões. Ele não sabe nem o que ele vai pedir, né? Então, assim, cada produto de alimentos, assim, 90% deles tem um regulamento técnico, tem uma instrução normativa que fala o que é recomendado, né? Você está desenvolvendo, adicionando um ingrediente novo, um ativo, um probiótico, então a RTIQ não fala que você tem que fazer controle de probiótico no item que você colocou probiótico. Então, é mais um parâmetro interessante de fazer controles, né? E a declaração é isso, às vezes o item lá só pode ter 10 unidades formadoras de colônia, e deu 9. Está conforme? Tá. Mas está tendo crescimento, está tendo algum ajuste necessário ali que o técnico tem que olhar com um olhar crítico, não pode olhar só que está conforme ou não conforme, né? E atender a legislação que ele se submete, se é a Anvisa, se é Ministério, né? Se é o IMA, se é o IDAF. Então, a ideia hoje da gente falar um pouquinho sobre isso, sobre como entender melhor, como pedir melhor, né, os ensaios e usar melhor não é barato, né, fazer uma análise. Então, de usar essas informações de forma mais focada na produção. E aí vem a parte, a gente fala a discussão infinita, né? A diferença entre controle de qualidade e garantia. Que a gente controla com os resultados de análise e a garantia, né? O controle, ele mensura. Então, você tem que saber o que você está medindo, tem a ver com o seu processo produtivo. E a qualidade, ela toma decisão com esses números, né? Então, o que você vai pedir de análise? Aquilo que você precisa para tomar decisão. Um Brix de uma fábrica de refrigerante, um pH e um cloro de uma água, né? Eu estou com suspeita, o IDAF faz análise de alumínio, né?
Então, lá para eles é importante esse parâmetro, porque a garantia da qualidade, da fiscalização do Espírito Santo tem problema com alumínio na água, né? Então, usar o instrumento, né, o laboratório certificado para o propósito daquela região, ou daquela indústria, ovo, né? Eu preciso de salmonela em ovo, mas eu posso fazer ômega 3 em ovo, depende do propósito da granja, né? Então, controle é sempre medir, e a garantia é tomar decisão com os números que ela recebe do laboratório ou do laboratório interno da indústria mesmo. E aí, escolher as análises, então, né? O micro-organismo crítico do processo produtivo, às vezes não está na instrução normativa, não está na RTQ. Então, o queijo Minas Frescal, ele tem uma portaria que fala de tudo, não só da microbiologia e da fisicoquímica, fala de como é feito o queijo, como que é o processo produtivo dele. Ali é a lei maior desse produto, e a gente tem que seguir a lei maior daquele produto, né? O cliente, essa semana, pediu microscopia em goma. Aí eu entrei na legislação de microscopia e não tem microscopia para goma. Eu falei, mas você quer atender, né? Que parâmetro, que regulamento? Aí ele falou, qual que é o regulamento? Aí mandei para ele, eu falei, eu não achei seu produto aqui. Mas, às vezes, é uma necessidade, às vezes, uma exportação. Ele também não só. Aí, agora, ele me devolveu com o que exatamente ele precisava. Ou seja, vocês têm que fazer uma consultoria do que ele quer para ele saber fazer o pedido certo. E ainda tem uns 10% que volta para reeditar, para corrigir uma especificação. É bem trabalhoso trabalhar com alimentos nessa parte. E por isso que a gente está fazendo essa apresentação, para trazer informação mesmo. Essa é a intenção. Porque a gente tem que dar uma consultoria, a gente tem que adivinhar o que ele quer, a gente tem que adivinhar o que o mercado precisa, tem que adivinhar e ser assertivo, porque aí na hora que a gente entrega, tem um detalhezinho que fugiu, aí tem que ficar... o retrabalho é muito grande, né? Uhum. Imagino. E eles dão informação, por exemplo, nessas análises, principalmente de alimentos, eles dão informação para onde vão mandar, ou qual é o destino desse alimento, porque às vezes, por exemplo, a parte regulatória, né, como vocês dão consultoria, a parte regulatória, dependendo do país, tem algumas especificidades, né? E isso tem que ser levado em consideração, né, na hora de você fazer análise, né, análise crítica, né? Sim, às vezes tem alguns clientes que eles exportam alguns produtos dele. Então, por exemplo, para a água, a União Europeia, ela tem uma norma que estabelece os ensaios e os limites que a água pode ter para que aquele produto seja aceito. A China também tem as normas dela. Para o suave também, o ambiente, como que ele tem que estar quanto à questão microbiológica. Alguns países estabelecem, outros não. Aí o cliente ele tem que informar isso para a gente, porque a gente consulta essas normas e possa colocar isso no relatório. Entendi. Ótimo. Renato, o que mais tem na microbiologia de alimentos é regulamentação. Ah, sim, não. Comparado com a clínica, que é o nosso histórico prévio, né? Quando eu adentrei no mundo maravilhoso da micro de alimentos, né? Lá 25 anos, antes de estar onde eu trabalhei antes, que eu fiz um mestrado em micro, dentro da microbiologia de alimentos, e a primeira tapa na cara, eu estava na Fiocruz, né? A primeira tapa na cara foi tipo assim, ó, micro de alimentos tem isso aqui, ó, documentação disso aqui tudo. Aí você fica assim, peraí, mas pô, vai trabalhar no hospital não tem isso tudo não, cara, são 3 ou 4 documentos. É muita coisa. A parte regulatória é muito pesada. Muito. Independentemente da área, a parte regulatória é muito pesada. E tende a ficar cada vez mais, né? Porque tende a diminuir, estreitar cada vez mais o controle, né? Mas alguns isso é uma coisa boa que hoje... a gente já debateu nas outras lives aqui, de que, imagina, na micro de alimentos, né? Então elas fazem aí no GTA, elas fazem consultoria para várias empresas. Então a empresa produtora, sei lá, de presunto, de carne, de aves e por aí vai. Se com isso já aparece um monte de coisa absurda, né? A gente tem vários exemplos aí, bota no Google, né? Armazenamento de frango fora da geladeira. Você vai ver que coisa absurda. E aí, imagina se não tivesse regulamentação. Ia ser 20 vezes pior. Né? Com certeza. Mas assim, o interessante é que às vezes você recebe um trabalho, né? Você recebe um material,
Ele te diz qual é o material, mas às vezes a dúvida era realmente essa. Às vezes ele não diz para onde que é. Você vai fazer uma análise levando em consideração as normas brasileiras. Mas Mas ele tem tem que uns falar, eu vou limites exportar totalmente isso para a diferentes. Argentina. Aí ela tem que saber o que a Argentina precisa. Né? Mas é esse o retrabalho. Eu duvido que todos fazem dão esse tipo de informação. Normalmente só vem depois que é reprovado, né? Depois que ele E é o que você falou, tipo... Só depois que é reprovado. A pessoa não sabe o que ela quer, não sabe para onde vai, aí quer que a gente adivinhe isso, a gente tem que tratar a amostra. E tem um outro detalhe, e quando sai fora da especificação que a gente escolheu? Aí você tem que dar outra consultoria ajudando como que faz para melhorar aquele processo, o que ele faz com aquele lote de amostra. Vocês fazem essa análise de consultoria no campo também? Não, isso tudo é o resultado de análise, né? Não, mas, por exemplo, eles mandam para você... Vamos falar do queijo Minas Frescal aqui. Eu, Marcos, tenho uma empresa em Juiz de Fora. Fabrico queijo, né? Laticínios em geral. Aí eu peço para você fazer uma análise do queijo Minas Frescal da minha empresa e tá tudo contaminado, tudo mal, tá cheio de coliforme, não sei o quê. Você vai fazer uma análise e fala assim, olha, Marcos, essa análise aqui é reprovada, não tem como fazer nada sobre isso. Aí eu falo, eu não sei o que fazer. Você vem no meu laboratório, na minha fábrica, e me ensina a fazer, ou seja, você faz a consultoria de vir na fábrica e assim, muda tudo na fábrica. Vocês fazem isso? Sim, a gente tem uma parte de consultoria, né? E a gente tem parceiros também que a gente indica, né? Dependendo da região. Legal. Né? Que aí você não fala errado, mas eu vou te ensinar como é que você tem que fazer. E vou cobrar por isso, óbvio, né? Não é de graça. Sim. Não, óbvio, mas muitas das vezes não se aceita que está errado. Não está errado. Aí é um outro problema. Até ele entender que o processo, você começa no telefone mesmo. Ah, não, mas não tem uma pia perto? Não tem. Ah, mas ele rasga o saquinho com a mão? Rasga. Então, como que não tem contaminação? Como que ele lava o dedo? Então assim, mas não pode dar estafilococcus, não. É complicado. Mas aí tem um processo térmico? Não, é tipo pão de queijo congelado. E aí? Onde que ele lava a mão dele? Mas não pode testar. Não pode estar. Entendeu? Entendi. E aí, assim, é o motivador de estar hoje aqui falando um pouquinho. É um mundo maravilhoso da micro de alimentos. Legal. Eu assisti ontem a Maria Tereza ontem pegou um outro enfoque, que era o enfoque em casa. Mas foi legal, foi bem legal. Que eu pedi para justamente ela falar do outro lado, você que está em casa. Foi bem legal, né? Deu quase 2 horas de palestra. Foi bem legal, que é o dia a dia. Beleza. E aí, a água mineral também, mudaram os métodos. Então, assim, além de escolher as análises, escolher o grupo certo, tentar ser assertivo no controle, nas métricas, tem a escolha... Pode passar, Cecília, por exemplo. Tem a escolha, eu coloquei um manual de coleta, porque todo mundo pergunta como é que eu faço a coleta da minha amostra. Aí a gente usa um manual do Ministério da Agricultura, ele é muito bacana, ele é muito didático, né? Tem figuras, suave, que o pessoal tem dúvida, é legal. Doutora, já que a senhora falou sobre água, temos uma pergunta aqui sobre água, para não deixar passar, do Sullivan. Se vocês fazem toda a portaria 888 de água. Cecília. Sim, a gente faz alguns ensaios feitos por um provedor externo, que é um parceiro nosso. Então, algumas análises de pesticidas, eles são feitos nesse parceiro. Mas a gente faz análise de cloro, pH, turbidez, coliformes totais, Escherichia coli, cloro e pH nas águas. E outros metais também, ferro, dureza, alcalinidade, só alguns pesticidas e agrotóxicos que são feitos do nosso parceiro, que é um provedor externo. Tá bom, obrigado. Obrigado, Suzana, pela pergunta. E aí, então, quem se interessar e quiser entender melhor, então, esse manual. E aí eu vou falar um pouquinho da escolha, de como você escolhe o laboratório, porque além do regulamento, dos parâmetros, de ser assertivo na escolha, a gente também tem que ser assertivo no laboratório. Por quê? Porque tem que usar uma metodologia condizente com o produto que eu faço. O que acontece? O Ministério da Anvisa está discutindo qualidade da água em membrana filtrante, só que o laboratório que a empresa usa
é de presença e ausência, um método colorimétrico. Então, não adianta você... não, mas é controle interno meu da minha fábrica. Então, você usa um método rápido, você precisa de resultado rápido, simples, né? Uma coisa mais acessível. E aí, a metodologia que você vai escolher, ela também define muito. Alergênicos, né? E fala, eu quero só saber se tem, se não tem. Mas tem a quantidade de alergênico do material. Então, vem as LQs, LDs, as incertezas, né? O fato de ser acreditado, por que é acreditado. Então, assim, um laboratório acreditado no Inmetro, ele tem rastreabilidade, as amostras são feitas já em duplicata. Não, repete para mim. Preciso repetir, eu já fiz, eu já vi o desvio entre as duplicatas, né? É um sistema 100% rastreável, é um sistema auditável, tanto para o auditor ele conferir, como o próprio cliente questionar um resultado. Ele ter evidências de aquilo foi analisado, como foi analisado, a que temperatura da sala, qual analista que foi, né? Qual o fator do reagente do dia, a validade, tem tudo. O controle positivo, negativo, branco, o desempenho daquela amostra, né? Então, para você escolher um laboratório, a acreditação é imprescindível. E você poder usar esse certificado depois para um supermercado, para uma marca própria, para uma fiscalização. Aconteceu com um cliente meu, aí eu faço controle de água num laboratório que não tem acreditação. Aí um dia ele teve um problema com a fiscalização, todo o controle que ele tinha não servia para a gente ajudar ele a fazer uma defesa para fiscalização, e a água dele era boa. Aí ele teve que fazer correndo, pagar a taxa de urgência para ter um laudo para atender a fiscalização, para poder desinterditar a fábrica dele. E 3, 4 dias, um frigorífico parado, quantos dias de faturamento vale para economizar 5, 10 reais ali de análise, né? Talvez seja... Esse é um pensamento que realmente quem está do lado de fora, não tem ideia, né? Eu sempre falei aqui, em outras lives aqui, participei diretamente onde eu trabalhava, né? Que eu tinha produto e tinha que fazer esse tipo de procedimento, que é o chamado recall. Você imagina, você faz uma análise de qualidade, não passa, né? A empresa que eu trabalhei tinha um controle de qualidade, e aí um lote de um produto X não passa. E aí você tem e eu imagino que na indústria de alimentos deve ser também uma coisa muito mais rápida, porque você liberou uma parte do lote ou não? Ou está tudo guardado dentro de casa? Imagina você fazer um recall do Brasil inteiro. Ou, como você falou, né? Como você estava falando, está ainda na fábrica, pega tudo, joga fora e começa do zero. E aí fica uma semana sem vender nada, aquilo entra no... É uma coisa absurda, né? Você falar de alimentos e fazer recolhimento de queijo ou de leite em caixa ou alguma coisa assim. Você imagina o custo, né? Uhum. E você trouxe um assunto importante, porque aí você vai escolher um laboratório, você precisa de um laboratório que tenha resultado rápido. Né? A gente conversa muito... Esse é o problema. Se demorar uma semana, e aí ele botou na rua tudo e não aguardou o teu resultado, o que faz? Não, e a indústria, ela também tem a questão da logística interna dela. A câmara fria dela cabe só isso. Aí, se travou a câmara, mesmo que ela produza mais, ela não tem onde pôr. Porque ela precisa da câmara fria para estocar. Aí põe em caminhão, aí já tem que encher o caminhão e sair com o caminhão. Nossa, é bem complicada a coisa. Descontaminar, achar onde está contaminado, descontaminar tudo para fazer uma nova produção é complicado. Não, e volta lá, controle e garantia. Se o cara tem um controle legal, num laboratório bacana, ele está preparado para quando começar, ele olha o certificado sem olhar a conclusão, ele olhar os dados que ele recebe, fazer uma análise crítica dos resultados e fazer a garantia da qualidade dele. Então, quando começa a ter um desvio, ele tem tempo suficiente de ajustar o processo dele, de minimizar esse erro a ponto de perder um lote, né? A Cecília vai falar de amostra representativa. Então, assim, para você escolher um laboratório, tem que ser um laboratório rápido, tem que ser um laboratório assertivo, um laboratório que use metodologias aceitáveis pelas fiscalizações. Não adianta ficar economizando 10, 20 reais
com análise de 30 dias, tem laboratório que leva resultado de 30 dias. Um dos motivos de estar trabalhando com controle de qualidade hoje é quando eu era gerente de produção, eu precisava de liberar lote de granola e a aflatoxina, às vezes, em São Paulo levava 45 dias para ficar pronto. Nossa. E aí como é que faz? Então, eu falei, pessoal, já acabou. Ai, não tem jeito. Mas ué. Epa! Mas ué, já comeu, já foi, já... E aí, se esse resultado vem depois de 45 dias, tipo assim, tá entupido de aflatoxina, como é que faz? Então, já foi. Espero. Já foi, né, Renata? Vai parar em você, Renato. Vai parar em você lá no hospital. Vai mesmo. Aí é um surto alimentar. E aí, onde que estava? Era uma empresa bem pequena, mas era isso que acontecia de verdade. Não, mas você está dando o seu... É o que acontece no Brasil. O Brasil é muito grande. A gente tem vários tipos de controle dentro da própria cidade. Vamos falar cidade grande, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Você tem empresas, a gente sabe disso, né? E você não está no interior, você não está falando lá da fronteira com a Venezuela. Estou falando de centros grandes, Minas Gerais, Rio, São Paulo. Né? Você tem o cara que tem qualidade e custa caro. Né? A gente discutiu isso ontem aqui com a Maria Tereza e em outra live que a gente teve também mês passado. Qual é o custo-benefício de você comprar uma marca famosa com qualidade ou uma tubaína que foi feita em cima da garagem do cara? A tubaína é mais barata, mas você tá. É o que a Maria Tereza falou ontem, né? É o seu risco. Você sabe que está comprando uma coisa sem controle de qualidade. Se você tiver alguma coisa amanhã, é problema seu. E a questão da Doralice. Não, e ontem, falando da Doralice também, o produtor da roça fez o pesto, foi ajudar numa feira. Um ano de hospital, um ano de UTI. Aí a gente volta nos alimentos gourmetizados, né? Os alimentos gourmetizados, que o bacana é o cara que fez o cogumelo debaixo da casa dele, no porão dele, junto com os porcos. E aí, às vezes, me perguntam, mas essa marca de água mineral é confiável? Esse queijo é confiável? Tem que ter um selo de inspeção no queijo, né? Tem que ter um selo do CIF, do IMA, do IDAF, da ADAB, do CI, para poder resguardar do SIM, né? Que aquele produto tem um mínimo de critério, ele tem que seguir um mínimo de legislação de produção de alimentos, né? O pessoal tem falado essa semana, no passado, para poder produzir. E eles têm controle de qualidade. Agora, um queijo sem selo, sem registro... O pessoal está fazendo um monte de pergunta aqui. Poxa. Eu vou deixar vocês andando, senão a gente vai acabar estourando o tempo da pergunta. Aquele queijinho que vende no trem, então nem pensar, né, doutor? Não, esse aí não. Esse aí pode, não, Renato. Poxa. O amendoinzinho, da Central do Brasil. Vou ter que jogar fora meu queijo? Vou ter que jogar fora meu queijo? Não, pode comer. O que a Cecília falou. Pode comer, Renato. Come. Não tem problema não, come. Amanhã você passa o zap, onde é que você está internado? Deus me livre. Eu comi um salmão e fiquei uma semana em casa. Carne mal passada. A minha prima teve salmonelose de ovo caipira. Nossa. Em São Paulo. Comprou na lojinha bacana, né? Para ajudar, é uma coisa natural. 3 dias, ela ficou 2 dias acamada, e mais 2 dias de recuperação. Eita. Vamos lá, Cecília. Então, eu gostaria de começar a apresentação explicando o que é um relatório de análises. Então, a ISO 9000, que é uma norma internacional, ela define um relatório de análises como um documento onde vai estar expresso um resultado de ensaio, ou seja, eu vou ter um número ou uma palavra de uma determinada análise, e com esse relatório eu vou fazer uma análise crítica desse documento, ou seja, eu vou determinar a pertinência, a adequação, a eficácia para alcançar o objetivo específico. Então, se o meu objetivo é liberar um lote de um queijo para o mercado, através da análise crítica desse documento, eu vou poder tomar uma decisão se eu libero ou não para o mercado esse lote de produto. No relatório de análises, a gente vai ter uma especificação
que normalmente é uma lei nacional ou internacional, ou até mesmo alguns padrões internos da empresa, e eu vou comparar o resultado do ensaio com essa especificação, que ela vai me dizer se o resultado está dentro ou fora dessa especificação. E com essa interpretação, eu vou saber se meu produto ele está conforme ou não conforme. Então, se ele estiver de acordo com a especificação, eu vou ter um produto conforme, ou se ele estiver em desacordo, eu vou ter uma não conformidade. E aí eu vou ter que tomar a decisão com relação a esse produto, com relação a esse ambiente, ou com relação a esse lote. Então, a ISO 17025, que também é uma norma internacional de orientação de laboratórios que podem realizar um ensaio, ela estabelece alguns requisitos que o relatório de análise ele deve ter. Então, por exemplo, ele tem que ter um título, ele tem que ter o nome e o endereço do laboratório, ele tem que ter onde que eu realizei as atividades do laboratório. Algumas análises elas são realizadas no próprio laboratório, outras análises elas são realizadas em campo. Por exemplo, pH e cloro de água. A norma estabelece que esses são ensaios que eles devem ser realizados 15 minutos após a coleta. Então, para eu estar conforme a ISO 17025, eu não posso realizar essas análises aqui no GTA. Eu tenho que analisar na instalação do cliente. Ele tem um número, que é uma identificação unívoca, então só aquele relatório tem esse número. Ele tem as metodologias que eu utilizei para realizar cada ensaio. Ele tem a descrição da amostra, então é um queijo Minas frescal, é uma carne, é uma ricota, é uma manteiga, é um pescado. Ele tem também a data que recebeu essa amostra, quando que eu realizei essas atividades do laboratório, quando que foi emitido esse relatório de análises. Ele tem a declaração se esse produto ele está ou não em desacordo com a especificação. Ele tem os resultados nas unidades de medidas apropriadas. Eles têm alguns desvios que podem ter ocorrido durante a coleta. Por exemplo, se choveu muito no dia anterior, ou se a embalagem que eu usei para coletar água ela não foi apropriada. Ela tem a identificação da pessoa que fez a conferência, a liberação do relatório. E ela também tem, quando os resultados eles não são realizados no laboratório onde eu contratei o serviço, eles são realizados no provedor externo, ele tem essa declaração falando quais foram os ensaios e qual provedor externo eu utilizei para fazer os demais ensaios. Então, o laboratório que é acreditado na ISO 17025, ele tem que seguir esses requisitos quando ele vai liberar o relatório de ensaio. E isso é importante porque cada norma, cada produto, ela estabelece, por exemplo, até quando eu posso receber uma água para eu fazer o ensaio e para esse ensaio ele ser confiável. Então, por exemplo, para eu analisar a microbiologia de uma água, coliformes e E. coli, eu tenho que receber essa água em até 30 horas após a coleta. Se eu recebo depois, eu vou estar não conforme, né, com a ISO 17025, e eu posso estar entregando para o meu cliente um resultado que não é confiável, que pode ser que não é confiável, que pode não ser o real daquela amostra. Então, esse aqui é o modelo de relatório da GTA Alimentos. Essa página, aí, nesse relatório, então, tem o título, que ele é único, tem a numeração, tem a versão do relatório, então, isso aqui é a versão 0. Quando alguns clientes pedem para eu revisar esse relatório, essa versão, ela muda de 0 para 1. Aí tem o símbolo de acreditação no Inmetro, que é esse símbolo azul. Então, depois que eu passei pela auditoria do Inmetro, o Inmetro falou assim que esse laboratório é acreditado na ISO 17025, eles dão esse selo que tem um número um número que é único para o laboratório, por exemplo, o nosso aqui é o CRL 1417, e eu sei que todos os ensaios que eles estão nesse relatório, eles foram avaliados pelo Inmetro,
e eu estou fazendo esses ensaios como eles devem ser feitos. Ou seja, eu estou recebendo essa amostra até a data que ela tem que ser recebida, eu estou seguindo a norma à risca para fazer o ensaio, estou fazendo os controles. Então, o meu resultado ele tem uma credibilidade. Aí, depois, a gente vai ter os dados do cliente, do contratante. Aqui eu coloquei os dados da GTA mesmo, que é o nome, CNPJ, o endereço, a proposta comercial, que está vinculada naquele relatório, e os contatos. Depois, a gente também vai ter os dados do solicitante, que às vezes o cliente é diferente de quem vai receber o relatório. Também é o nome, CNPJ e o endereço. E eu vou ter os dados da amostra, que é os dados do item do ensaio. Então, por exemplo, aqui eu peguei um leite condensado. Aí, nesse relatório vai a data de fabricação do leite, onde coletou, a marca, onde foi realizado o ensaio, o lote, número de registro, quando coletou, quem coletou, em qual temperatura foi coletado e recebido. E isso é importante para garantir, para eu ter rastreabilidade, né? Então, depois, para eu saber em qual lote aquele relatório, para qual lote aquele relatório vale. Se refere, né? Se refere. E aqui está indicando também que eu recebi na temperatura em que eu deveria receber. Eu analisei ele no prazo de validade, eu não analisei o produto depois que ele venceu. E isso aqui, depois vem a parte dos ensaios. Então, aqui a gente tem os resultados, os ensaios. Então, aqui eu coloquei alguns físico-químicos e alguns microbiológicos. Eu tenho alguns resultados, alguns são quantitativos, outros são qualitativos. A unidade, as especificações, então são essas leis em âmbito nacional, internacional, ou até mesmo do próprio cliente. A incerteza, que é um intervalo dentro do qual a gente acredita encontrar o resultado. O LQ, que é o limite de quantificação, que é a menor quantidade daquele analito que eu consigo quantificar com exatidão e precisão, e quando que os ensaios foram iniciados. Aí também a gente tem a metodologia para cada ensaio. Então, que são essa metodologia, elas são normas que são determinadas pelo Ministério da Agricultura, às vezes pela Anvisa. Significa assim, qual método que eu tenho que usar para realizar aquele ensaio. Depois a gente tem algumas observações, indicando que o relatório ele se refere apenas àquela amostra que foi analisada no laboratório. Quanto à reprodução do relatório, que ele tem que ser reproduzido na íntegra, não podem ser retiradas informações nem inseridas. A hora, né, que o documento foi apresentado, e aqui algumas legendas, por exemplo, o que é uma LQ. Depois do relatório, então, ele vai ter assinatura de quem conferiu e de quem fez a liberação desse relatório, e um código de verificação do relatório de análises. Então, por exemplo, eu enviei esse relatório para um fiscal. Ele quer saber se o documento que ele recebeu realmente é o relatório com os resultados que eu emiti. Aí ele pode entrar nesse site, colocar o código de verificação e ele vai estar validando aquele documento. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Questão de fraude, né? Uhum. Porque já aconteceu de alguns... um estabelecimento, sim, ele recebeu um relatório que indicava que o produto dele estava não conforme, estava com uma quantidade alta de estáfilo. Aí alguém alterou aquele resultado e enviou para o fiscal como se o produto dele estivesse de acordo. Entendeu? Foi uma fraude no relatório. Aí, para evitar esse tipo de situação, o fiscal ele pode estar validando aquele documento usando o código de verificação. Aí, quando o fiscal questionou, né, a primeira coisa que a gente falou, joga a chave no site.
se for, você vai ter acesso ao documento original, né? E aí Isso que que eu ele ia perguntar agora. É um código de É proteção, é isso, comum? né? Justamente para foi você aí que ele evitar. descobriu que era uma fraude. E é comum os fiscais tomarem essa decisão de conferir lá? Ou é Acho que comum deveria alguém ser, fazer né? fraude? Vamos pelo outro lado. A pergunta é: primeiro é comum fraudarem? E segundo uma vez que fraudou, o fiscal ele pega ou ele passa a mão na cabeça? Não, isso é muito sério. Nossa, mais uma vez, o Brasil não é para amadores, né, cara? Não é. Não, mas é porque assim, primeiro, o fiscal só vai descobrir que é fraude ou se ele está realmente desconfiado daquele estabelecimento, né? Ele não, Não, vai, porque não, geralmente quando alguém edita, são erros muito grosseiros. E eles já estão acostumados a receber os nossos certificados e vai falar, olha, erro assim, de ortografia, erro de sinal, erro de como expressar o resultado. A gente vai falar um pouquinho também de como expressa o resultado. Então, assim, o cara bateu o olho e ele falou, tem alguma coisa de errado. Aí ligou para cá. E a gente participa de algumas reuniões entre os laboratórios habilitados. Então, parece que eles tentaram usar um laboratório, identificaram a fraude nesse, aí mudaram de laboratório, fizeram de novo. Então, assim, o cara já era meio trambiqueiro mesmo. E isso aconteceu muito na transição do certificado do Word, do manual, para o digital. Então, nessa transição, alguns laboratórios já usavam, outros não. Então, o cara meio que usou essa deixa. Uns mandavam em PDF, sem logo. Então, ele pegou um PDF e editou. Só que não colou. E exatamente, é uma coisa muito técnica. Então, é a mesma coisa no exame de sangue, colocar lá uma glicose de 2.000. É impossível, o cara morreu. Então, sei lá, uma insulina, uma glicose. E aí o fiscal entende, né? Ele olha e fala, não, tem alguma coisa muito errada. Então, a unidade de medida está errada, aí ele vai e questiona. No que questiona, a gente pega o código, né, a numeração que a Cecília falou, joga e a gente tem o acesso ao certificado real. E aí a gente sabe que teve alteração e às vezes também às vezes um certificado é de água, o cara mudou para leite. Então a gente viveu isso na transição, aí depois parou. O brasileiro se supera, a verdade é essa. Pro bom. E aí é processo administrativo e criminal. Normalmente é pro ruim, né, cara? Normalmente é pro ruim. Não, tem bom também. Não, vamos olhar o copo meio Não, cheio. tem. Mas assim, nesse negócio de fiscalização, o brasileiro se supera sempre por ruim, né? Infelizmente. Não, e outra coisa, ó, a gente tem que responder pro conselho, o fiscal tem que responder pro conselho, tem que responder civil e criminal, e o técnico da fábrica também civil e criminal. Isso é burocraticíssimo. O cara ele entra achando que vai se safar. A verdade é essa. Ele acha que vai se safar. Ele acha que economizar um pouquinho aqui, que vai evitar um pouquinho de dor de cabeça, que ele vai conseguir liberar um lote dele, que ele vai... não, eu vou consertar isso aqui, mas eu libero esse lote e consigo... O custo disso, o lucro disso me paga o custo para resolver o meu problema e no próximo lote eu resolvo. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente lida com vida, entendeu? A gente lida com profissionais sérios, né? Graças a Deus nós temos profissionais sérios, tanto na parte de análise como na parte fiscal, né? E que estão sempre atentos para esse tipo de artimanha, né? Vamos dizer assim. Trabalhar com alimentos é uma responsabilidade. Ninguém é obrigado, mas uma hora que se propôs a fazer, tem que fazer bem feito. É muito difícil produzir alimentos de forma segura. Eu participei de um evento também lá em Campinas, né, no Itaú, falando sobre as tendências, né, 2030, e a fraude está entre os 5 itens mais estudado, mais bem trabalhado para justamente garantir a produção de alimentos, né? E isso é importantíssimo, porque é o que você falou, né? O brasileiro precisa um jeitinho, um cara está começando, tem que fazer dar certo, né? A responsabilidade é muito grande. Normalmente é com quem, assim, a maior incidência deve ser daqueles que estão começando,
né? Mas existe também o grande que, às vezes, no meio Nós ali... tivemos exemplos esse semestre, né? Tiveram? Não, teve, repercutiu, né? Falando da fábrica em Goiás, e a vigilância teve uma denúncia, e a vigilância foi lá fiscalizar e descobriu inúmeras outras coisas. E é uma Sempre empresa assim. grande, Nunca vem sozinho. renomeada. Nunca vem sozinho, nunca vem sozinho. Sempre tem. Sempre tem coisa a mais. Tem empresa assim envolve até questões de Ministério do Trabalho, né? Nunca tem nada sozinho. E O aqui cara no tá... laboratório também a gente é muito fiscalizado. O ano 2021, nós tivemos 4 auditorias. Então, assim, acompanha-se nosso processo, a questão da rastreabilidade, de acompanhar amostras aleatórias e tentar, né? Igual eu falei, identifica quem entrou com a amostra, quem que digitou o resultado, a questão de gestão de risco, de imparcialidade, confidencialidade das informações. Então, assim, é bem bacana, assim. Hoje que a gente já passou por isso tudo, que a gente entende melhor o processo, dá muita segurança, né? No início você acha que é chato, que é muita cobrança, que umas coisas sem fundamento, mas a gente vivendo a consegue... amostra aleatória é aquela amostra do dedo podre do fiscal, né? Chega aqui, e essa amostra aqui? Me mostra, né? Amostra cega, ensaio de proficiência, é muito controle, muita validação para garantir que aquilo ali é aquilo ali mesmo. O Inmetro, a gente fala que é acreditado porque o Inmetro acredita na gente, né? E para ele acreditar, ele tem que ter garantias, né? Então, o tempo todo a gente tem que ficar enviando relatório, garantindo, né, a proficiência, acompanhando amostras cegas, vem de fiscalizações, desses credenciamentos. É muito controle, é muita responsabilidade, e é muita responsabilidade também interditar uma câmara fria por causa de um relatório. É muita responsabilidade em relação ao produtor, que é pequeno, quer ter o selo, quer trabalhar sério. Aí agora o lado da turma do bem, que quer fazer, tem uma fábrica pequena, quer seguir os selos, quer fazer tudo direitinho, queijo artesanal de Minas, né? Então, isso é muito sério. E aí, a responsabilidade de usar um laboratório que garanta, que vai ajudar, que vai ser rápido, que tem as certificações que ele precisa para ele não ter que ficar fazendo relatório 2, 3 vezes. Isso tudo conta na garantia da qualidade da produção dele e da produção de alimentos dele. Vamos lá, CS. Então, aqui eu trouxe um pouco para falar um pouco de amostras representativas, porque muitos clientes têm dúvida, muitos clientes perguntam. Então, tem algumas legislações que eles estabelecem quantas amostras têm que ser coletadas e analisadas para tomada de decisão. Então, por exemplo, a Instrução Normativa 161 da Anvisa, para frutas, ela estabelece, por exemplo, para frutas in naturas, que devem ser coletadas 5 amostras de frutas in naturas, que é o N, e devem ser analisadas essas 5 amostras quanto a salmonela e Escherichia coli. Então, a partir do relatório de análises, se todas essas 5 amostras, elas têm que apresentar um máximo de E. coli de 1000 FC por grama, e não podem ter nenhuma salmonela, sendo que a gente ainda aceita o lote se 2 dessas amostras elas tiverem contagem até 1000 UFC por grama de E. coli. Aqui eu falei, as 5 tem que ter até 100 de Escherichia coli, sendo que é possível aceitar o lote se 2 estiverem até 1000 UFC por grama. Então, isso é uma dúvida muito recorrente dos clientes, porque às vezes eles querem mandar apenas uma amostra indicativa para fazer análise. E aí, às vezes, quando vai passar para fiscalização, a fiscalização não aceita. Por quê? Para tomada de decisão, a lei estabelece que tem que ser analisadas essas 5 amostras. Então, tem que ter 5 relatórios. Aí também um pouco de swabs, que várias empresas fazem, que é eu analisar o quanto de micro-organismo tem
ou quanto de alergênico tem no equipamento que eu uso, no ambiente que eu uso, na mão dos manipuladores, na embalagem. Então, o swab é essa esponjinha aqui, é na forma retangular, que a gente usa bastante para analisar salmonela e listéria em superfícies, em equipamentos. Esse swab do tipo cotonete, que a gente usa para investigar mesófilos, E. coli, estafilococos também em mão de manipulador, em alguns objetos pequenos, por exemplo, faca, colheres, e essa plaquinha que a gente deixa exposta no ambiente para analisar se a contagem de bolores naquele ambiente ela está adequada ou não para manipulação. Então, o cliente ou os nossos coletores, a gente faz essa amostragem na superfície e envia para o laboratório. E tem todo um requisito para que essa amostra ela possa ser analisada depois. Por exemplo, ela tem que transportar entre 1 e 4 graus Celsius e analisar 24 horas após a coleta. Então, aqui nesse caso, a gente não estaria analisando a amostra, a gente estaria analisando o equipamento ou o ambiente que está em contato com aquele alimento. E as carcaças, né? São umas carcaças de carne também. Às vezes o cliente, ele tem um pedaço de carne muito grande, também inviável, ele manda para o laboratório. Então, ele passa essa esponja mesmo na peça de carne e envia para o laboratório analisar, ao invés dele enviar a carne, que fica bem mais prático, custo menor, mais prático para a gente e para eles. Um relatório de água, que também tem algumas particularidades. Então, como eu disse, o cloro e o pH, que são analisados na instalação do cliente, porque são ensaios que têm que ser feitos 15 minutos após a coleta da amostra. Então, tem todo um plano de amostragem para fazer essa coleta. Aqui tem a portaria 888, então, que alguém perguntou. Então, aqui os ensaios que a gente realizou, a gente está comparando aqui com a portaria 888. Então, por exemplo, a gente vai comparar aqui o cloreto. A gente obteve um valor de 12,8 miligramas por litro na amostra de água, e a legislação ela permite até 250 miligramas por litro. Então, eu sei que quanto ao ensaio de cloreto, a minha água está conforme, ela tá seguindo a especificação. Aí também tem aqui quem coletou, a temperatura de coleta, de recebimento, isso tudo é analisado criticamente quando a gente recebe a amostra, para ver se ela está de acordo com essas normas e se o resultado do ensaio que a gente está enviando para o cliente, ele é confiável. Aí tem esse símbolo do Inmetro aqui no relatório. Então, esse símbolo, ele diz o quê? Que todos esses ensaios aqui, eles foram avaliados pelo Inmetro e esse laboratório está seguindo à risca todas as normas para a realização daquele ensaio. E é uma coisa que confere credibilidade, confiança naquele resultado. Aí, continuando aqui também o relatório do ensaio de dripping teste, que é algo que muitos clientes perguntam, que é um ensaio que o Ministério da Agricultura ele exige em carcaças de frango, que está muito ligado também à fraude de alguns estabelecimentos. Alguns estabelecimentos, né, eles podem querer adicionar água no frango para que a massa daquele pedaço de carne ele esteja acima do que realmente é. Então, a lei, ela estabelece o quanto que eu posso ter de água naquela amostra de frango, que é até 6%. Então, se o resultado for acima desses 6%, eu sei que eu não posso aceitar aquele lote, porque é um indício de que podem ter injetado água naquele pedaço de carne. Então, o consumidor vai estar comprando água ao invés de carne. Aqui os relatórios de ensaios microbiológicos, então é algo que os clientes também têm bastante dúvida. Tem alguns ensaios que são quantitativos, então é um valor que vai no relatório, e tem alguns ensaios que são qualitativos. Então, os qualitativos eu tenho que expressar como ausência ou presença. No caso, por exemplo, de salmonela. A metodologia de salmonela, que tem aqui a ISO 6579,
Ela estabelece que o ensaio ele deve ser expresso como ausência ou presença. Os relatórios, os ensaios quantitativos de microbiologia, eles são expressos em notação científica. Então, quando ocorre a contagem de colônias, eu tenho, por exemplo, aqui, Staphylococcus, deu 30 UFC por grama, está dentro aqui da especificação da Anvisa, e o dia coli eu tenho um resultado que foi menor que 10, ou seja, menor que o limite inferior da metodologia. Então, todos esses ensaios aqui, eles estão dentro da especificação. Seria um produto que seria aceito. E a gente expressa assim porque é como a norma pede. Então, alguns clientes, eles pedem, às vezes, para a gente trocar o resultado quantitativo por resultado qualitativo. Então, é algo que a gente não pode fazer, porque se a gente fizer, a gente vai estar infringindo um requisito que a norma estabeleceu. Depois eu trouxe também um relatório aqui de glúten, que muitos alimentos eles têm esse apelo sem glúten. Então, a Anvisa, ela define o que é um alimento sem glúten. Então, um alimento sem glúten, ele pode ter até 20 ppm de glúten para ele ser considerado sem glúten. Então, é um ensaio que a gente faz aqui no laboratório e no final a gente tem um valor, por exemplo, 9,9 miligramas por quilo. Se eu comparar com a legislação, eu sei que esse alimento que ele pode ter esse apelo sem glúten. E usa gliadina, né, Cecília? Sim, esse resultado ele é expresso nas duas proteínas que constituem o glúten, né, que é a gliadina e a glutenina. Também da aflatoxina M1, que a Anvisa ela tem a legislação, que é a IN 160 de 2022, que ela estabeleceu alguns limites de contaminantes que podem ser encontrados em alimentos. Então, por exemplo, a aflatoxina, que é uma toxina, é um metabólito, né, produzido por alguns fungos, ela estabelece. Então, por exemplo, em queijos, eu posso ter até 2,5 microgramas por quilo de aflatoxina M1. A gente faz esse ensaio e o relatório ele vai para esse resultado, então, quantitativo. Aí cabe ao cliente ou ao fiscal comparar esse resultado com a legislação para ver se aquele produto ele pode ou não ser enviado, ser consumido. A análise de lactose também, para os produtos que têm apelo zero lactose, a Anvisa ela estabelece, ela define o que é um produto sem lactose, de acordo com a RDC 135. Então, ela estabelece que até 100 miligramas por 100 gramas de lactose, eu posso rotular meu produto como sem lactose. Então, é um ensaio também que muitas pessoas pedem em sorvetes, sorvetes, algumas manteigas, alguns queijos também, o leite sem lactose, para a gente estar confirmando mesmo se aquele produto ele pode ser consumido, para algumas pessoas que têm intolerância à lactose. Aqui o resultado de enterotoxina, que é um ensaio que entrou o ano passado na Anvisa, que é uma toxina produzida pelo Staphylococcus, ela é termorresistente. Então, depois que o leite ele passa pelo processo de pasteurização, que ele pode reduzir a contagem microbiana, ele não reduz a contagem de enterotoxina. Então, a Anvisa agora está investigando a presença dessa toxina em alguns alimentos e ela regulamentou que os produtos eles têm que ser sem essa toxina. Então, o ensaio que a gente também faz e compara ele com essa legislação 61 de 2022 da Anvisa. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço a atenção e estou aberta às dúvidas agora. Marcos? Muito bom, muito bom. Muita informação. É muito técnico, né? Muito técnico, foi interessante. Deixa eu colocar aqui. Temos várias perguntas, a gente vai, nos próximos 10 minutos, a gente só dá uma olhada aqui nas perguntas. 2 segundinhos que a minha internet agora falhou aqui. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Eu tive que me ausentar alguns segundos aqui, que meu carregador estava indo para o saco.
Bom, acho que a informação principal que vocês passaram para a gente nessa hora de bate-papo aqui, né, é de que, primeiro, né, se você vai terceirizar, vai fazer análise de alguma coisa, né, de alimentos, da sua produção, da sua empresa com o laboratório, que ele seja certificado, né? Então, tudo o que a doutora Cândida e a doutora Cília passaram para a gente aqui agora, todos os laboratórios do Brasil que têm a certificação, eles vão ser mais ou menos iguais ao que elas apresentaram. E isso aí já é uma coisa bem grande para você separar o joio do trigo. Que a gente está falando aqui várias e várias outras palestras, é de justamente você tem, infelizmente, mau profissional em todas as áreas, né? E quando a gente trabalha com alimento, com análise de alimento, e quem vai ser o prejudicado lá na frente, né? Somos nós como consumidores, né? Seja no restaurante, seja no mercado, ou seja em qualquer tipo de alimento. Diretamente, e aí aquilo que a gente falou várias vezes, e ontem foi falado também, pode ser uma dor de barriga e um abraço, tá? Tomou um Fonatil, tá tudo bem, ou você pode parar no hospital e você ter um problema sério e até morrer. Então é bem complicado isso em termos de toxina, como a aflatoxina. Você pode se contaminar durante anos, aí lá na frente você tem um problema hepático, não sabe de onde veio. E aí, tipo assim, mas eu sempre comi isso, e aí é o tipo de problema silencioso. Você não vai ter um problema semana que vem ou amanhã. Você vai ter daqui a 20 anos. E aí você nem sabe onde veio. Pesados, né? Então se não me falha a memória, você falou da questão da aflatoxina, se não me falha a memória, uns anos atrás, já tem uns belos anos atrás, foi divulgado um estudo, né, do INCA sobre câncer hepático, né, o hepatocarcinoma, e que uma parte considerável, não vou me lembrar agora o percentual, mas uma parte considerável dos hepatocarcinomas são causados não por tumores ou nada disso, são por aflatoxinas. Olha, entendeu? Por alimentação. Por alimentação, e eles desmembram ainda, porque eles colocam que é do consumo de amendoim. Entendeu? Amendoim e cereais, né? Cereais. O amendoim é o principal vetor, né, dessa toxina. E aí, de novo, voltamos porque a aflatoxina tem em milho, tem cereais. Sim, cereais. tem. Então, eu não sabia, eu descobri agora. Tem no queijo, eu nem sabia. Tem no queijo, para mim, era novidade. Isso está fiscalizando agora em todos os produtos lácteos. Então, a gente até indiretamente retornamos aqui ao mundo maravilhoso dos fungos, né? Então, o doutor Paulo Murilo está aqui nos prestigiando na live. A gente roda, doutor Paulo, paramos de novo na micologia. Então, porque você falou de fungo, também é uma dúvida muito comum aqui, porque o mundo dos fungos evoluíram de uma forma que existem vários métodos de análise de fungo, fungo para produto com acidez, sem acidez, e tem a turma dos laboratórios que está presa no mundo do BTA lá, e aí faz análise num laboratório que não seleciona, e o que seleciona vai aparecer muito mais, né? É isso aí. Vamos começar com as perguntas aqui. Deixa eu ver, algumas foram respondidas. Deixa eu ver aqui. Boa noite, doutor Paulo. Doutor Paulo prestigiando a gente aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, da Juliana Carla. Em algum momento que a gente estava falando aqui, como interpretar o resultado, acredito eu, né? Resultado interlaboratorial. Ou seja, Juliana, você está falando que você tem a mesma análise realizada por 2 laboratórios e deram diferente, seria isso? Cecília? Então, se eu entendi a pergunta, é isso, né? Ela enviou uma amostra para 2 laboratórios diferentes. Então, a primeira coisa que ela tem que olhar é se a metodologia dos 2 laboratórios é igual, se o LQ é igual. Então, se, por exemplo, ela enviou a amostra para um laboratório e deu uma contagem de E. coli acima da especificação. E para outro, ela para outro laboratório deu abaixo da especificação. O que o Inmetro recomenda é que ela use um terceiro laboratório para tomada de decisão. E ela sempre tem que tomar cuidado para ver se as amostras elas foram analisadas nas mesmas condições. Então, se a temperatura de recebimento ela foi adequada nos 2 laboratórios,
se a quantidade A amostrada. coleta, o transporte, foi tudo igual. Senão você está comparando alho com o galho. Aí tá O pré-analítico sempre, né? Mesmo lote de amostra. Manda um lote para um laboratório, manda outro para outro. Ou fazer uma amostra representativa, né? No caso da microbiologia, é sempre indicado fazer a amostra representativa. Porque a indicativa, ela não vai te fornecer informação para você tomar a decisão. Então, teria que ser a representativa. Entendi. Ótimo. A próxima pergunta do Alexandre. Não, o Alexandre está fazendo só um comentário. Vinagre Pomari, que é antigo cliente de vocês, está agradecendo de estar aqui. Obrigada pela presença, Alexandre. A Janaína, que não é a nossa Janaína daqui, mas está falando aqui, a microbiologia de alimentos deveria ter uma farmacopeia específica, foodpeia. Hashtag fica a dica. Cada produto, vários produtos, né? Tem o RTIQ do mapa, que é esse regulamento de identidade e qualidade. Então, o mapa ele especifica para um queijo Minas Fescal. Eu posso ter até X de estafilococcus, posso ter até Y de E. coli, para aquele produto ele poder ser consumido. E tem as normas de metodológicas mesmo, que são as ISOs, a OAC. Temos uma pergunta. Essa semana também a gente estava discutindo isso, que aí a RTIQ do iogurte e da bebida láctea, que é uma questão de imposto. Então, a bebida láctea pode pôr uma porcentagem de soro que está escrito no regulamento técnico da bebida láctea. E os aditivos, pode pôr conservante. Já o iogurte, ele tem outro regulamento. Então, ele não pode já colocar tanto aditivo, não pode pôr soro. Então, cada produto tem uma forma. Tem uma pergunta da Janaína aqui do canal, que ela está agora em trânsito, não consegue falar com a gente. Se todos os laboratórios possuem procedimento de coleta, ou quem faz a coleta, como você mesmo falou, né, é o laboratório da análise. Na verdade, acho que são os dois, né, como vocês falaram. Né? Tem um momento onde a fábrica pega uma amostra e manda para vocês, e em algum momento vocês vão na fábrica que faz a coleta. Tem os dois lados, né? Então, a GTA coleta. A gente é acreditado na coleta. Entendi, mas tem outros que não. Tem outros que podem... A maioria não tem. A empresa manda e você vai ter que se virar com aquilo que ele coletou. E acreditar na informação que ele mandou. Agora, o laboratório tem que orientar o cliente de como coletar. Isso tudo tem que fazer. Né? Coletar e transportar, né? Isso, ele tem que orientar. Coleta, transporta, como o Renato falou, pré-analítico hoje, ele mata todas as metodologias radicais que a gente tem hoje de suprassumo da NASA. Ela não adianta nada se o material foi coletado errado e transportado errado. Nada adianta. Então, E a gente até inovou muito nisso. A gente começou com a coleta refrigerada. Existiam poucos que coletavam, mas aí a gente começou a coletar refrigerado. Aí alguns concorrentes começaram a imitar a gente. Aí a gente acreditou os ensaios, aí começou a se exigir acreditação para água. E aí todos de água já tinham coleta acreditada e os de alimentos começaram a fazer. Foi uma coisa bem bacana, assim. Aí muitos, hoje, uma grande parte coleta acreditada. É bom quando você forma uma corrente dessa para o bem, né? Para uma melhoria, né? É isso aí. Temos outra pergunta. Mede o pH e cloro em loco, já traz se o cliente, né, desejar e pedir o serviço, aí a gente faz o serviço lá na indústria, né? O SUAB, a gente tem acreditação para coleta do SUAB de carcaça na indústria de frigorífico ou de mão, né? A gente consegue fazer isso se ele tem segurança ou se ele não tem muito conhecimento, a gente pode fazer isso para ele lá. Outra pergunta do Renato Queiroz. No caso de entreposto de ovos, onde precisamos mensurar a quantidade de cloro residual da água, a gente pode usar o medidor de cloro de piscina? Já se usou muito. Hoje já não é desejável. Ele pode. Entre não medir e medir com kit de cloro, ele ainda está fazendo a medição. Como a portaria 888 fala de 0,2 a 2 miligramas por litro, ou ppm, o kit de piscina mede 0,5 em 0,5. Então é mais difícil. Ele não tem a escala que ele precisa. Não é tão assertivo. E hoje em dia a fiscalização já exige o medidor digital nessa escala. Mas, entre não fazer
e fazer com kit de piscina, continue fazendo alguma com kit coisa. O Micromeio perguntou aqui, e aquilo que a doutora Cecília apresentou, qual é o SWAB indicado para coleta? É um só ou você pode coletar com vários materiais, com vários tipos de SWAB? Tem uma norma internacional, que é a ISO 18.593, que ela diz as técnicas para coletar. Então, o SWAB esponja a gente usa para salmonela, Listeria spp, Listeria monocytogenes. Então, às vezes, o cliente, ele coleta SWAB no cotonete e manda para a gente que a gente faz análise. A gente não pode, porque a gente vai estar não conforme, a gente vai estar infringindo um requisito da norma. Então, para salmonela e Listeria, eles indicam esponja. Para superfícies também entre 100 e 1.000 centímetros quadrados, a norma indica esponja. O SWAB cotonete você vai usar em superfícies menores que 100 centímetros quadrados. Normalmente faca, mão de manipulador, colher para retirar do alimento. Então pode usar esse SWAB de cotonete. Menos para as análises de salmonela e Listeria. E essa plaquinha, que é uma placa de Petri com meio, é para ser exposta no ambiente por 15 minutos, para você ver a contagem de micro-organismos que estão em suspensão nesse ambiente. Uhum. E a gente até trouxe SWAB, fica até uma dica de fazer palestra sobre SWAB, porque gera muita dúvida. Vocês trabalham aí com aquele coletor de ar, onde ele joga na placa e depois você pega? Ainda não? Ainda não. Poxa vida, ó. Em breve, a gente está com um projeto. Tá certo. Mas aí é um assunto que gera muita dúvida, vale a pena até um dia falar só sobre SWABs mesmo. Não tem muita referência, não tem muita literatura, falar sobre monitoramento, plano de amostragem de SWAB, mais detalhes, é bem bacana. E uma coisa também que SWAB é bom é para ter determinação de alergênicos. Então, por exemplo, se eu estou numa fábrica em que eu processei grãos e depois eu fiz uma higienização e eu quero ver se a minha higienização ela foi eficiente, se ela eliminou, por exemplo, todos os alergênicos, o glúten, por exemplo, se a higienização foi eficiente. Então, a gente pode usar o SWAB esponja, a gente passa naquela superfície e depois analisa para ver se tem ou não glúten naquela superfície. Então, isso é algo que os clientes fazem muito para validar o processo de limpeza deles. Legal. Outra pergunta aqui do Sullivan de novo. Como é que é feita a análise de pego de carcaça? Então, como eu disse, assim, a gente trabalha... Às vezes o cliente ele não quer enviar a carcaça para a gente. Então, a gente envia um SWAB esponja e ele vai amostrar, que você falou vai passar em toda a superfície dessa carcaça. E vai enviar... Lá no manual, Cecília, né, fala de 5 áreas, eu acho que é isso que ele está perguntando. São 5 áreas da carcaça, da parte interna e da parte externa, perto do ânus, debaixo das axilas. Você tem um procedimento, senão o cara vai passar na onde ele acha que tem que passar e vai mandar para você. No pescoço, né, onde pode ter mais contaminação, e faz essa amostragem, põe no saquinho estéreo e manda para o laboratório. Outra aqui. Gelo. Qual é o melhor gelo para ser enviado junto com a amostra? Gelo seco, gelo de saquinho, gelox ou qualquer outro gelo? Então vai lá, pode responder. Eu vou falar o lado... Você fala o teórico, eu falo o prático. Pode falar, Cecília. O Ministério, ele recomenda que seja utilizado o gelo mesmo, aquele gelo que a gente fala comestível. E ele tem que garantir que a amostra ela chegue no laboratório na temperatura que ela quer chegar. O gelo seco ele é muito eficiente, mas por questões de custos, a gente não vê muitos clientes enviando. E tem alguns clientes que eles enviam que é o gelo no saquinho ou no outro plástico, mas não é muito recomendado pelo Ministério da Agricultura. Porque o gelo... primeiro tem que ser um gelo de água tratada, né? Por favor, não vou nem entrar no mérito da questão. 2,
A amostra não pode vir boiando na água, né? E aí o gelo derrete, aí vem boiando. Mas, às vezes, pela distância, aí tem que ver as variáveis, acontece. Até essa semana, a gente estava conversando com um rapaz de São Paulo, que aí os laboratórios do Ministério Oficial, os LFDAs, né? Tem uns que, às vezes, tem que mandar a amostra para o Pará, congelada, né? E a gente estava discutindo isso. Eu, Cândida, gosto de colocar gelox e gelo, porque eu acho que preserva bem. 2, a gente recebe a amostra 3 dias. Dripping teste a gente recebe por ônibus e vem direitinho com gelo. Mas, assim, que não pode nessas descongelar. amostras, doutoras, nessas amostras que vocês recebem, por exemplo, na apresentação tinha uma amostra que tinha que ser transportada até 4 graus, de 1 a 4 graus. É aqui no suave. Como é que faz para monitorar? Põe data logger nessas amostras para poder saber se essa amostra não ultrapassou a temperatura ou, de repente, não foi abaixo, porque acontece também, né? Porque, por exemplo, se eu mandar um aéreo do Pará para Minas... Mas aí você está falando de um envio de amostra interestadual. Aí já começa a complicar. Mas sei lá, mas aí... É super comum. Então, exatamente. Então, a favor de uma amostra de São Paulo, já Sul da Bahia, Espírito Santo. Brasília, a gente agora, vê muito. o avião a 20 mil pés, temperatura negativa lá em cima. Como é que monitora essa temperatura? Só com data logger, eu acho. Colocam, a gente monitora no recebimento da amostra mesmo. Ela tem que manter, ela sai preservada e tem que chegar mantendo o que o rótulo do produto prega, né? Agora... Faz a descrição com o infravermelho, né? Tem que acreditar. Exatamente. Tem que acreditar. E aí, finalizando, quando é um produto muito perecível ou a distância é muito longa, respondendo a pergunta, a gente coloca uma caixa de isopor dentro da outra, ou algumas, você já viu umas caixas de isopor Merck com a parede mais espessa, e a gente põe nas caixas os gelos e os gelox, e isso é infalível. Isso daí dá... Essas mais espessas a gente usa muito para poder transportar insulina, né? Mas aí a área útil dela é muito pequena para a gente, para alimentos, né? Se eu pôr um frango ali, não cabe. Aí eu compro 2 caixas de isopor, faço uma dentro da outra e o espaço eu ponho gelox e gelo. Essa não tem jeito, legal. Essa dá super certo. Legal. Tá bom. Gente, tivemos várias perguntas, 1h20 de palestras, que está bem legal, foi muito interessante. Para quem não, deixando um recado aqui, para quem perdeu a nossa live, vai ficar gravada no YouTube, tá? A partir daqui a 2 dias, 5 línguas. Então vocês podem divulgar isso para fora do Brasil, que vai ter lá a língua dele para poder falar, sem problema. Acho que foi bem legal. De novo, a informação, o foco do canal é divulgar metodologia, é divulgar boas práticas, é divulgar aquilo que nós podemos fazer do melhor. Então, a mensagem que a gente pode deixar aqui foi um exemplo hoje delas lá de Juiz de Fora, se você vai terceirizar isso, fazer análise de alimentos num laboratório, tenha certeza de que não é um laboratório, como eu posso falar, curioso. Seja um laboratório certificado, que tenha toda a parte de garantia da qualidade, para que você tenha o resultado da tua fábrica, indicando isso, para que seja uma coisa que vale a pena você ter e não ter que refazer, né? A partir do que você começa a fazer em 2, 3, 4 laboratórios, tem alguma coisa errada. Então, acho que tem que acreditar. Gente, muito obrigado, doutora Cândida, doutora Cecília, Renato, muito obrigado de estarem aqui nessa 1h30 de conversa com a gente. Eu vou encerrar aqui. Quem quiser o certificado, vai lá no Instagram. A gente vai mandar para a semana que vem para vocês. Coloca o nome e o e-mail no Instagram da gente e a gente vai mandar o certificado da palestra, ok? Agradeço a todo mundo que está aqui no chat, várias pessoas aqui no chat. É legal assim, quando tem bastante pergunta. Isso é bacana para a gente. Agradeço a vocês todos. Renato, você se despede. Depois, doutora Cecília. Obrigado. Doutora Cândida fecha a live de hoje. Obrigado para vocês. Amanhã, 7h30, outro assunto. Nesse mesmo bate-canal, mesma bate-hora, a gente vai falar mais de micro-meio. Obrigado. Gente, sempre é um prazer imenso participar do canal. A Alvejaneira sabe o quanto eu gosto. Obrigado, doutoras, pelo vasto conhecimento. Nossa, muita coisa aqui mesmo. Eu achei que não seria um tema que eu não teria tanto conhecimento, tanta coisa aplicável na minha vida, mas
sempre me surpreendo com informações legais. Obrigado, Marcos, sempre pela parceria, pela ajuda, tá bom? Gente, boa noite a todos. Doutoras. Então, eu queria agradecer o convite, muito obrigada. Eu espero também que a mensagem tenha sido transmitida com clareza, com objetividade, e dizer que eu estou disponível no WhatsApp, no Instagram, então pode perguntar perguntas, pode enviar perguntas se quiser enviar uma amostra de relatório, legislação, que a gente está aqui para isso, para ajudar mesmo, para disseminar esse conhecimento. É isso aí, Cecília falou tudo, também agradeço aí a paciência, a noite, né? Mas é uma informação meio complicado também fazer a linguagem micromeio ser simples, numa parte muito técnica, mas eu acho que no final a intenção é essa. A gente tem que atingir a minha mãe e vai atingir também as pessoas da área. Então a gente atinge todo mundo porque é interessante para todo mundo. A gente agradece. Aí, obrigada, Janaína, pela oportunidade, né? Eu converso muito com ela. E a ideia é essa, né? Espero que a gente tenha transmitido informação, conhecimento, e a gente tem um canal de suporte técnico, porque é inevitável. A gente tem que ter a consultoria para descobrir o que o cliente precisa para começar o nosso trabalho. Então, quem tiver dúvida, pode mandar e-mail, pode perguntar, né? Dentro do tempo hábil, 24 horas, a gente tenta responder. Beleza, então. Gente, muito obrigado a vocês todos, a quem está com a gente aqui, os palestrantes de hoje. Renato, boa noite para todo mundo e amanhã, 7h30, um outro assunto para a gente. Boa noite, tchau, tchau para vocês. Tchau.